Essa violação da tornozeleira eletrônica, o que ele disse, meti ferro quente, toda queimada. O senhor não vê como grave essa situação e essa imagem? Olha, se você descontextualizar, Fabíola, não tenho dúvida. Agora, se você colocar dentro de todo o contexto do que estava ocorrendo, porque quando aconteceu a prisão do presidente Bolsonaro, deixou-se de falar do Banco Master, deixou-se de falar da questão da COP30. Aqui no UOL a gente não deixou, não, senadora. Nossa página estava lá com a reportagem que era das mais lidas. Agora só uma questão. Imagino, mas vocês foram submersos por uma notícia que foi muito mais importante. Que é muito importante. Agora, o senhor acabou de falar... Isso perdeu a atração. Há um certo pragmatismo político que leva determinados aliados do ex-presidente a considerar o fato incontornável de que é preciso lidar com a realidade, né? E a realidade impõe a escolha de um representante do conservadorismo na disputa presidencial do ano que vem. O senhor acha que há um prazo limite para isso? O senhor já refletiu a respeito? Já chegou a alguma conclusão sobre conveniência de nome? Se deve ser um governador desses conservadores? Se deve ser um familiar do presidente? Ou o senhor compartilha desta tese de que não é hora de discutir isso? Olha, Josias, nós fomos, todos nós, lançados nesse processo e estamos diante de um fato, pelo menos do ponto de vista judicial, consumado. Há, como eu disse na minha fala inicial, uma solução que é a solução política. Então, nós estamos debruçados sobre ela. O período legislativo vai se exaurir, parece que no dia 17 ou 18 de dezembro, se eu não estou enganado, 17 ou 18 de dezembro desse ano. A partir daí vem um recesso e as atividades parlamentares só serão retomadas nos primeiros dias de fevereiro de 2026. Então, nós temos ainda um prazo para que nós tenhamos a possibilidade de trabalharmos aqui no Legislativo essa questão da anistia. Passado esse processo da anistia, e o que nós queremos é que o debate seja desinterditado, ou seja, que haja a possibilidade de que a tramitação do projeto ocorra, tanto na Câmara como no Senado da República. E cada parlamentar, de uma forma absolutamente tranquila e consciente, né, levando em consideração a sua visão de mundo, de país e os interesses que ele tem, que são legítimos, ligados ao seu eleitorado, diga de que forma ele quer se posicionar. Passado esse processo, é evidente que isso está muito claro, o Flávio, inclusive, já externou isso recentemente, eu já falei em vários momentos a respeito disso, nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vai decidir, né, qual é o rumo que nós vamos tomar, né, qual é o aliado que será apoiado caso, de fato, ele precise apoiar alguém. Nós temos até o final do mês de março, Josias, que é o período que, de acordo com a legislação eleitoral, define a mudança de partidos políticos para disputar a eleição de outubro do próximo ano. Nós temos até julho do ano subsequente, agosto, julho, que é o prazo das convenções partidárias. E é evidente que, no momento oportuno, o presidente tomando a sua posição, indicando quem será essa pessoa, ou se ele próprio não puder, de fato, concorrer, nós estaremos todos juntos, porque essa pessoa, ou essa ideia, vai representar justamente esse acervo de valores que nós defendemos. Qual é o sentimento dos apoiadores de Bolsonaro? O senhor que é um aliado dele, né, ontem, né, com o encerramento dessa história pelo Alexandre de Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e o início do cumprimento da pena? O nosso sentimento é um sentimento de indignação, é um sentimento de injustiça e é um sentimento de que há necessidade de não banalizarmos o que ocorreu, né? Nós vamos manter a chama acesa, vamos continuar lutando, né, na arena política, né, que é o que nos cabe, o que nos resta. Eu sou parlamentar. Nós estamos aqui todos os dias buscando a interlocução com os nossos pares, conversando com líderes partidários, com os presidentes das duas casas que pautam o tema, porque esta é uma prerrogativa do Parlamento brasileiro, definida pela Constituição Federal, buscando justamente que a anistia seja pautada, não porque um crime, na nossa opinião, foi perpetrado, mas uma injustiça foi cometida. E nós precisamos reconciliar o país. Então, nosso sentimento é um sentimento de indignação e de injustiça. O senhor até estava falando agora sobre o que motivou a prisão do Bolsonaro, né? E a gente até trouxe reportagem sobre isso, que realmente a decisão tinha sido tomada por conta da vigília que foi chamada por Flávio Bolsonaro. Mas eu só gostaria, já que o senhor estava falando da sua experiência política, e realmente o senhor tem uma longa experiência política e conhecida em Brasília, o senhor não acha de extrema gravidade o que o ex-presidente fez com a tornozeleira eletrônica? A saúde mental do presidente não está boa, né? Os próprios médicos disseram isso ao justificarem, inclusive, o que aconteceu com a tornozeleira eletrônica dele.
Porque o que a gente estava até conversando aqui com os técnicos da área, né? Essa violação da tornozeleira eletrônica, o que ele disse, meti ferro quente, toda queimada. O senhor não vê como grave essa situação e essa imagem? Olha, se você descontextualizar, Fabíola, não tenho dúvida. Agora, se você colocar dentro de todo o contexto do que estava ocorrendo, o presidente, e você deve ter visto como eu e escutado como eu escutei, né, o áudio, que aliás vazou, né, inopinadamente, tudo vaza de forma seletiva na Polícia Federal, quando é conveniente, né, para expor a imagem de quem eventualmente é necessário expor. Né? Então, você vê que a voz do presidente, nitidamente, não está normal. Né? E ele estava sob efeito de medicamentos, e ele não tentou romper a cinta. Você pode ver no vídeo que a cinta está intacta. Ele fala que imaginava, e isso ele tem confidenciado às pessoas que eu visitava, que ele imaginava que poderia ter uma escuta, ele mexe naquela capa, na caixinha, não mexe na cinta. Outra coisa, é um crime impossível, Fabio. Eu estive com o presidente, é um condomínio, na frente da casa dele, dentro do condomínio, tem um carro da Polícia Federal. Em frente é um carro da polícia, tem alguém filmando quem entra e quem sai. A vigilância é 24 horas, inclusive com drones. Atrás da casa dele tem um outro carro da Polícia Federal. Ele ia fazer o quê? Ia ser o MacGyver, ia se teletransportar, né? Ia baixar um helicóptero lá dos marines americanos e ia levá-lo, a despeito da vigilância. Nós temos mais de 170 mil pessoas com tornozeleiros no Brasil. Qual é o tornozelado que tem a vigilância que o presidente Bolsonaro tinha? Então, não satisfeito em colocar uma tornozeleira dele, se instituiu uma vigilância 24 horas da Polícia Civil e Federal. Então, se dizer ou se alegar que o fato dele estar sob efeito de medicamentos, mexendo na caixa, não na cinta, significava a possibilidade de fuga, é um crime impossível. Mas é evidente que a ruptura dessa caixa, por si só, né, demonstra que há uma gravidade do processo, mas demonstra muito mais que a pressão que está sendo feita sobre o presidente, os remédios que ele tomou, levou ao colapso momentâneo dele. Os médicos disseram que havia um estado de confusão mental em função da ingestão de medicamentos que haviam sido receitados por vários médicos que não haviam conversado entre si. Então, claro que esse é um processo que me parece momentâneo, fruto da pressão que ele vem sofrendo, do sentimento de injustiça que ele tem, a necessidade ainda e autorização do ministro Alexandre de Moraes, que é quem, inclusive, após a determinação da sentença do trânsito julgado, é quem vai executar a pena, ou seja, vai continuar com esse poder sobre o presidente Bolsonaro. Ele que foi julgado numa instância onde não há a possibilidade de se recorrer a uma instância subsequente, onde há claramente um desrespeito ao Pacto de San José da Costa Rica, da segunda instância recursal. É o único presidente, o ex-presidente, que está tendo esse tratamento absolutamente, eu diria, desumano e, na minha opinião, ilegal e oportunista, de conveniência. Agora, nós esperamos que os medicamentos sejam estabilizados. O presidente, na oportunidade que estive com ele, discorreu com muita lucidez sobre o processo político. Ele é a maior liderança política da direita brasileira, da direita que aconteceu, que se consolidou no país a partir da sua eleição de 2018. Isso é respeitado, inclusive, por aqueles que, apesar de não fazerem parte do Partido Liberal, do PL, né, estão dentro do espectro do centro-direita. Né, e nós vamos aguardar o momento que é conveniente e oportuno para que essa decisão seja tomada. Mas eu lhe asseguro que, até o final desse período, desse período legislativo, com certeza isso não ocorrerá. Nós estamos trabalhando pela anistia e eu espero que antes do final do período nós tenhamos a possibilidade de votar nas duas casas. Aliás, senador, o próprio senador Isalci, que eu conversei aqui, ele disse que o melhor remédio para a saúde mental de Bolsonaro seria a anistia. O senhor concorda? Mas acho que o Brasil precisa virar essa página. Houve uma série de exceções. Os próprios jornais de maior circulação no país e a grande imprensa reconhece que a Constituição em vários momentos foi ultrapassada. Agora eles reconhecem, dizendo, olha, isso foi importante para preservar a democracia. Então volta agora para a casinha. O que é paradoxal, porque quando o demônio sai da casinha é difícil colocar ele de volta. Então, em nome da democracia, se aviltou a democracia e os métodos democráticos. Eu vejo muita indignação contra Bolsonaro. Mas Bolsonaro foi alguém que enfrentou o sistema. Aliás, foi o único que o sistema tentou assassinar. Nos outros casos, a retórica, né, a discurso, no caso dele, a efetividade. Ele, de fato, levou uma facada e, em consequência dessa facada, 6 cirurgias. Então, ele tem comorbidades, ele tem problemas oriundos desse incidente, desse crime que foi perpetrado contra ele. Né? É alguém que combateu o sistema, né, que não aceitou o aparelhamento da máquina pública, que não aceitou a conveniência com os campeões nacionais, que não fez acordo com os grandes órgãos de comunicação e paga um preço por isso. O sistema fechou-se contra ele e, inclusive,
impediu que o 5º artigo da Constituição, em relação a eles, fosse implementado, os seus direitos individuais. Nós não tivemos o juízo natural, porque todos os outros presidentes foram julgados em primeira instância, ele foi direto para a terceira. Ele não foi julgado pelo pleno, foi por uma turma, que era praticamente uma câmara de gás. O volume de documentos que foram apresentados à defesa, mais de 7 terabytes de material, e o tempo que foi ofertado não permitiu paridade de armas. Né? O trânsito em julgado foi deferido agora sem que sequer os embargos infringentes fossem apresentados. Então, uma série de inovações na jurisprudência, todas elas no sentido de impedir que o presidente Bolsonaro possa se comunicar com a população. Há mais de 100 dias ele estava preso dentro de um outro processo, que ele sequer foi denunciado. As cautelares que lhe foram impostas não foram levantadas após a apresentação da denúncia. Então, uma série de problemas que, oportunamente, a própria história vai julgar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O nome a representar, para representar o conservadorismo, deve ser um desses governadores, ou se o senhor acha que a hipótese de um familiar representar este segmento não deve ser excluída, um familiar do ex-presidente Bolsonaro? Bom, eu vou começar pelo final, Josias. Primeiro, eu acho que é importante que as pessoas tenham em mente que a eleição do próximo ano vai ser uma eleição em que nós vamos discutir visão de país. Né? Qual é o país que nós queremos? Um país de um Estado hipertrofiado, ou seja, um Estado gigante, aparelhado, onde se gasta mais do que se arrecada, onde o projeto é a perpetuação do atual espectro político no poder, em detrimento de um projeto de país que haja sustentabilidade, né? Que nós tenhamos critérios éticos, morais na condução da política pública, onde a corrupção, né, ou a malversação de recursos, ou o aparelhamento da máquina sejam elementos espúrios a serem repudiados pela sociedade, ou a gente quer o oposto disso, né, para não me alongar muito. Então, quem representar esta visão, né, certamente terá nosso apoio. E o presidente vai ter a maturidade, vai ter a capacidade de nos apresentar a melhor alternativa no tempo oportuno. Eu estou colocando o mês de março como uma espécie de deadline temporal, que nós temos justamente, de acordo com a legislação, o período em que há mudança de partido em função das eleições do ano subsequente. Né? Então, me parece que é um tempo razoável para que nós tenhamos uma candidatura que se prepare, que faça o debate com a consistência que se espera dessa candidatura, né? Que enfrente os problemas que o Brasil tenha e apresente soluções factíveis, né? Que possam, de fato, ser implementadas. O Brasil vai passar por um problema fiscal muito grave. Eu diria que há necessidade de um ajuste muito forte. E para que isso seja alcançado, é necessário ter, sobretudo, compromisso, né, com o país, e não com o populismo exacerbado que caracteriza a atual administração. Em relação ao tema que você abordou inicialmente, dizendo que nós temos um problema ligado aos partidos de centro, eu tenho conversado com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre, com líderes de partidos os mais diversos, inclusive aqueles que fazem parte do centro, assim denominado pela imprensa, né, os partidos que estão ali no espectro intermediário entre a direita e a esquerda, né? E o sentimento mais comum é de que determinadas alterações na lei não seriam aceitas pelo Supremo Tribunal Federal numa completa inversão, né, do que se espera do Legislativo. Tá? Eu estou transmitindo para os senhores o que eu ouço, né, e inclusive é verbalizado por alguns, até na própria imprensa, tá? De que não vamos fazer dessa forma, não vamos por esse caminho, porque poderá haver uma declaração de inconstitucionalidade. Isso solapa, isso fere de morte a democracia e o princípio da separação entre os poderes. Os poderes necessariamente precisam ser independentes e harmônicos entre si, mas cada um tem as suas prerrogativas. E o Supremo Tribunal Federal só deverá agir caso seja provocado numa ação direta de inconstitucionalidade no momento oportuno. Cabe ao Legislativo se debruçar sobre o tema. Se o projeto que o deputado Paulinho Freire hoje tem sobre a sua égide for um projeto que leve em consideração apenas a dosimetria de penas, que me parece que é uma prerrogativa do próprio judiciário. Nada impede, me desculpe, só para concluir o meu raciocínio, nada impede que no trâmite do processo legislativo, aliás, isso está dentro da nossa forma de agir, que o partido apresente uma emenda corrigindo, melhorando, modificando o projeto. Isso faz parte do processo legislativo. Agora, não tem que ter medo desse processo. Agora, e quem tem voto vai ganhar, quem não tem voto vai perder. Agora, senador, Hugo Mota rompeu com o líder do PL, do seu partido, ontem por WhatsApp. Não conte mais comigo para nada, né? Foi o que ele mandou. Tem até na coluna da Mônica Bergamo isso. Abre aspas, não conte mais comigo para nada. Quer dizer, o senhor acha que vai realmente ser colocado em pauta isso, a anistia? Porque há esse rompimento do Hugo Mota com o presidente do PL. O próprio Hugo Mota falou que não vai colocar isso em pauta. Da onde vai sair, então? Olha,
Fabio, eu tive a oportunidade de falar com o presidente Hugo Mota ontem, tarde da noite. Eu acho que talvez tenha sido outra pessoa que tenha falado com ele ontem. Eu comentei com ele e disse, olha, isso não é possível. Um presidente da Câmara não deve ter esse problema com o líder do maior partido. Eu disse, não, isso foi um problema que eu tive com ele, mas eu supero isso e tal. Então, ele já nos colocou ontem, inclusive, que isso é passível de ser superado. Hoje pela manhã eu conversei com o deputado Sóstenes. Ele, inclusive, deve ter tido uma conversa com o presidente Hugo hoje pela manhã. Então, isso foi um momento aí da aspereza natural do debate político, em função, inclusive, da tramitação do projeto das facções, né? Onde os ânimos se acirraram, mas eu não tenho dúvida que isso já foi superado. Nós trabalhamos dentro da perspectiva de que tem que se virar uma página, porque quando aconteceu a prisão do presidente Bolsonaro, deixou-se de falar do Banco Master, deixou-se de falar da questão da COP30. Aqui no UOL a gente não deixou, não, senador. Na nossa página estava lá uma reportagem que era das mais lidas. Agora só eu uma imagino, questão. mas vocês foram submersos por uma notícia que foi muito mais importante. Que é muito importante. Agora, o senhor acabou de falar... Isso perdeu a atração. Se você quiser aprender a trabalhar em casa usando apenas o seu celular conectado à internet, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista uma aula que tem lá totalmente gratuita que vai te ensinar a trabalhar usando o seu celular. Pessoal, mais uma entrevista aí com o senador Rogério Marinho. Veja só, entrevista sensacional diante dos esquerdistas da UOL, tendenciosos, ao qual eles pegam essa notícia de Bolsonaro. A esquerda é assim, eles repercutem, né? Eles propagam, eles inflamam, como se fosse a notícia mais importante do mundo. Esquece de falar do Banco Master, da roubalheira do INSS, como se isso fosse coisa secundária, não fosse tão importante. O mais importante para o povo brasileiro é a prisão de Bolsonaro. O mais importante para o povo brasileiro é que Bolsonaro não vai disputar em 2026. Eles tonificam isso de tal forma que eles esquecem que Tagliaferro trouxe provas contra Alexandre de Moraes. Ninguém está nem aí da imprensa. Eu sei por quê. Porque eles podem sofrer represálias do ministro. Claro, o ministro pode sei lá, fechar veículo de comunicação, censurar. Ele pode. Isso é claro, a gente já viu isso aqui no Brasil. Então tá aí, né? Ninguém quer saber das provas de Tagliaferro contra Moraes, que ele perseguia só um lado, ninguém quer saber se o julgamento foi correto. Não, para a imprensa não. O que importa é que Bolsonaro não vai disputar em 2026, o que importa é que a democracia prevaleceu, o que importa é que a justiça foi feita. O que importa é que os generais agora estão, né, generais que prestaram serviço para o Brasil, estão sendo vistos agora como as piores pessoas da Terra. Pegando penas que nem pessoas que tiram a vida de outras pessoas pegam. Assaltantes a banco não pega. Aqueles que roubaram milhões e milhões da Petrobras estão tudo solto. Enquanto generais agora estão sendo presos por um suposto plano de golpe que não existe prova nenhuma. Não existe prova. Quando foi que ia acontecer? Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Não existe, gente. Isso foi um julgamento totalmente político. Eu digo isso direto. Totalmente político. É inacreditável, mas é a triste realidade. E ninguém vai investigar Moraes. Esse Senado que está aí é covarde. Não vai colocar impeachment, porque o Davi Alcolumbre está de joelhos para Moraes. É os acordos. A pauta da anistia. Hugo Mota, que pense num presidente fraco. Presidente da Câmara do Senado fraco. Ele e o Davi Alcolumbre. 2 cabra fraco. Duas pessoas que têm o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal e não têm independência para agir dentro da lei e da Constituição. E fica com essas demagogias, com essas narrativas, que é inacreditável. Tomara que mude o Senado no próximo ano, porque se mudar o Senado, há uma probabilidade de botar um presidente novo para vencer o Alcolumbre, e um presidente novo independente que tenha a moral de pautar o impeachment de Moraes. Porque eu quero ver, não só eu, mas boa parte dos brasileiros querem ver Moraes sendo investigado, processado e preso.
Eu não quero injustiça contra ele, não. Eu quero que a justiça seja feita. Eu quero isso, a justiça. Com a maior transparência, coisa que ele não fez. Eu quero que tenha transparência em todas as investigações e provas contundentes e claras. Não é essas narrativas de suposto plano, algo que não aconteceu, não. É isso que eu quero ver. E a justiça seja feita. E um dia, com certeza, ele vai estar diante de Deus para ser julgado também. Pois era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se quiser aprender a trabalhar aqui na internet e fazer pelo menos de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.